Olá pessoal, eu sou o Magno da Scope Intercâmbios e eu estou aqui com a Lívia Moreira, que é psicóloga brasileira, canadense, moradora de Toronto também. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o canadense. Então, Lívia, explica pra gente quem é o canadense. Como é que a gente faz para identificar um no meio da multidão? É possível? No meio da multidão é difícil, porque todo mundo tem cara de canadense, né? O Canadá ele foi um país construído por imigrantes que gostaram e ficaram aqui e constituíram família, e hoje existem canadenses com várias caras diferentes. Você tá no Canadá há quanto tempo? Eu tô aqui há 8 anos. Da sua experiência, assim, como é que você descreveria o canadense? O canadense é uma pessoa super acolhedora, aberta, né? Porque ele tá acostumado a receber tantas levas de imigrantes todos os anos, de partes diferentes do mundo. E é o que eu vivo no meu dia a dia. Mais do que o brasileiro, por exemplo, porque o brasileiro é conhecido pelo mundo todo, né? Como um povo super amigável e aberto. E a gente chegar para um brasileiro e dizer que um canadense é isso tudo, você acha que cola? Olha, é difícil a gente dizer sobre o Brasil, porque como a gente é de lá, a gente não teve que ser acolhido lá. A gente nasceu lá numa família que, né, já morava lá muitas e muitas e muitas gerações. Então é difícil dizer, eu acho, na nossa experiência, se o brasileiro realmente é um povo acolhedor. Eu acho que o brasileiro é acolhedor de maneira diferente. Como assim? Ele é mais entrão, assim, né? É aquele que acabou de conhecer e já te considera um amigo. O canadense é um pouco diferente nesse ponto, eu acho ele um pouco mais reservado, mas super acolhedor. Às vezes eu acho que fica difícil pro brasileiro imaginar uma pessoa que ao mesmo tempo é reservada e acolhedora. Mas é possível e eu vejo o canadense dessa maneira. Entendi. E tem o canadense tem um biotipo, assim, porque até o brasileiro a gente consegue, por vários motivos, né? Você avalia, assim, tem um checklist, né? Você vai olhando tipo de roupa, tipo de corte de cabelo, comportamento e tal. Você fala, esse aí é brasileiro, essa aí é brasileira. O canadense, é possível fazer isso ou ele se confunde um pouco com o americano? Como é que é? Olha, é difícil dizer. A gente mora na maior cidade, né, do Canadá, e eu acho que aqui é um pouco difícil dizer porque existem estilos muito diferentes, né? Eu acho isso uma verdade. E é uma coisa legal, uma coisa que eu acho bacana, essa diversidade. Não é homogêneo, né? Exatamente. Você pode pertencer a qualquer tribo, né? Exatamente. Então é muito difícil, por exemplo, andando na rua, você passar por uma pessoa e dizer se aquela pessoa é canadense ou não. Geralmente é mais fácil, assim, identificar se a pessoa é um turista, por exemplo. Né, você percebe pelo jeito da pessoa que ela super não conhece os né? arredores. E também que ela não conhece os arredores, ou que anda com câmera fotográfica num lugar que a gente acha que não tem nada interessante para tirar foto. Mas isso que você está dizendo é legal, e eu acho que não só você pode escolher a sua identidade visual, assim, mas também o canadense ele traz uma herança étnica, né? As pessoas, você anda na rua, você vê gente com burca, você vê gente com roupas, com trajes de diferentes países, né? Os africanos, os asiáticos. Principalmente eu acho que em Toronto, não sei se pro interior é assim também. No interior eu acho que a diversidade é um pouco menor, porque as oportunidades também não são tantas, né? Quanto nas grandes cidades. Mas nas cidades de porte médio, você vê, principalmente em Ontário, que é a província que eu conheço mais, você ainda vê bastante diversidade, eu acho. O legal de Toronto é a diversidade de idiomas também, né? Fala-se de tudo, né? Muitos idiomas diferentes. Várias vezes você entra num metrô, num bonde, num ônibus, e a minoria tá falando inglês. Isso eu acho uma coisa muito legal. Eu gosto muito
desse ambiente internacional. Multiculturalidade. E eu acho uma coisa que sempre me intrigou assim, é que apesar de ser um local onde você encontra gente do mundo todo, tudo funciona, né? Essas pessoas elas vêm com uma bagagem diferente, com uma cultura diferente, com hábitos diferentes de seus países, mas por algum motivo chega aqui, todo mundo se enquadra, né? É verdade. Você não vê um conflito raro, né? Você vê conflito étnico, ou de religiões, ou de qualquer motivo. Muito pelo contrário, acho que as pessoas aqui convivendo debaixo do mesmo teto, vamos dizer assim, conseguem, né, criar um nível assim, de respeito, de entendimento. Eu acho, por exemplo, as pessoas aqui são muito curiosas, né, sobre as outras culturas. Pelo menos eu sinto isso, por exemplo, no meu ambiente de trabalho. As pessoas me fazem muitas perguntas sobre a vida no Brasil, igual a gente está falando aqui sobre a vida no Canadá. As pessoas têm muito interesse. Eu tenho também muito interesse pelos países de origem das pessoas com quem eu trabalho, das pessoas que eu conheço aqui no dia a dia. Eu acho isso uma troca muito legal. Eu gosto também. Eu acho que é uma característica assim, importante do canadense. Eu estou lendo um livro agora chamado A Fair Country, de John Sell. Ele alega que essa característica inclusiva, né, do canadense, ela tem a origem do Canadá, né, principalmente nos povos aborígenes, que sempre tiveram isso como parte da cultura. Eles falam muito a cultura aborígene, ela tem muito a coisa do círculo. Né? Várias cerimônias se dão em torno do círculo, e é um círculo que expande, se contrai, que ele abrange as pessoas, ele inclui as pessoas. Pode ser, eu acho que é uma explicação interessante, né, para essa coisa. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um país de imigrantes, mas onde você é forçado a adotar a cultura americana. Que agora eles chamam, ultimamente eles chamam de All American, né? Então a pessoa ela tem que assimilar aquela cultura ao invés de trazer a dela. Trazer a dela e contribuir assim para enriquecer o ambiente, ali, enriquecer a cultura. Ela se vê numa situação que ela tem que mais assimilar a cultura do país. E em termos de educação, assim, dá para traçar um padrão? Você diria que o canadense é educação formal, né? Uhum. Você diria que ele é bem educado, que ele tem o segundo grau, a faculdade. Como é que é isso? Sim, eu acho que muitos terminam pelo menos o ensino médio, né? Que é obrigatório, né? Na verdade, o canadense obrigatoriamente ele tem que estudar no ensino médio até completar os 16 anos, né? Após os 16 anos, ele pode tomar a decisão sem precisar de consentimento dos pais, se ele quiser deixar a escola, por exemplo, para ir trabalhar, né? Mas eu acho legal que a escola aqui, ela é muito hands-on, como falei isso em português, ela é muito prática, muito prática. Mãos à obra, né? Então é vantajoso pro adolescente ficar na escola até o final, porque lá ele pode aprender muitas coisas práticas para um futuro profissional, São né? tipo, como se fossem as escolas técnicas, né? Exatamente. Que existem no Brasil, mas não são tão comuns, né? Não são tão valorizadas. Exato. Seriam os colleges, né? Também. Tem muita gente que quer ficar numa carreira mais prática, né? Fazer uma coisa mais técnica e opta pelo college ao invés de universidade. Ele não precisa, por exemplo, de fazer um bacharelado para trabalhar numa determinada área. Então ele começa a aprender o básico daquela profissão no ensino médio e depois pega uma certificação no college. Acho que é um tema legal para a gente falar no outro podcast, falar especificamente sobre educação no Canadá. As pessoas têm muita dúvida. É verdade. Uma coisa que eu acho interessante dentro dessa temática, né, de quem é o canadense, é também salientar que o canadense ele muda à medida que você viaja do leste para o oeste ou do sul para o norte, né? Ou mesmo das grandes cidades para o interior. Das grandes cidades para o interior.
Então a gente tem aqui ao leste, por exemplo, tem Quebec, né? Sim. Que por um olhar menos treinado pode parecer a mesma coisa, né? Mas para quem já eu tive a oportunidade de passar uma temporada boa por lá, e você nota diferenças culturais, você nota um regionalismo muito grande que vai além do idioma, né? Que fala em Quebec você fala o francês. Eu acho que o idioma é a questão fundamental assim dessa mudança. Eu nunca passei um tempo muito grande lá, mas só de eu ir passar um feriado em Montreal, por exemplo, eu sinto uma diferença. Do ritmo, da velocidade? Tudo lá é muito diferente. Não é uma viagem longa, né? Não fica muito distante daqui, mas eu acho a mudança muito grande. Eu concordo. Assim. Eles valorizam, por exemplo, eles trazem essa coisa do francês, do amor pela culinária, né? Então eles valorizam muito o aspecto social, a vida social. Eles curtem muito o seu vinho, todo mundo fala de vinho. Você tem que necessariamente aprender a beber vinho, a distinguir, a ter um vinho favorito, né? Enquanto que se você for para o outro lado, para a costa oeste, para Vancouver, eles descrevem o pessoal de Vancouver como mais zen, mais relaxado, são menos ligados são menos estressados, são mais ligados ao corpo. É uma extensão da costa oeste dos Estados Unidos, né? Ainda mais aquela parte mais ali da Califórnia. Da divisa. Até Washington State também, as pessoas são bem relax, assim, né? Bem hippie mesmo. E também na costa leste, né? Daqui. São comunidades pescadoras, isso, né? E eu acho que aí impera a solidariedade, né? São grupos muito unidos, assim. São grupos muito unidos. Inclusive, muitas pessoas que vivem lá, elas passam a vida inteira lá. Então, elas... literalmente ilhadas. Ilhadas. É uma cultura muito independente, assim, do resto do país, né? Tem uma característica interessante da Costa Leste que eu acho, que são as famosas festas na cozinha. Você conhece? Não conheço, kitchen parties. As festas da cozinha, elas acontecem na cozinha, que é, na minha opinião, o melhor lugar da casa, né? Então é na beira do fogão. Você imagina um clima frio, né? Então você está em volta do fogão com os amigos, conversando, comendo. Então é bem típico de lá. E se a gente for para o norte mesmo, para os territórios do norte, aí já muda tudo, né? Uma população mais aborígene. Deve mudar. Não conheço, nunca me aventurei. Mas são as reservas, né? Na maior parte das vezes. É um povo mais adaptado ao frio, né? Agora, sabe o que eu acho interessante? Voltando a Toronto, que é onde a gente vive. Toronto é uma cidade super acolhedora. Eu acredito na opinião da maioria das pessoas que moram aqui, né? Que tiveram essa experiência por um tempo mais prolongado. Mas eu acho interessante, e isso aí é legal pro pessoal que está no Brasil, pensando em vir para cá ainda, né? Principalmente se for para estudar, passar um tempo mais curto. Existe um mito que eu escuto falar muito, que as pessoas chegam aqui, principalmente para passar um período mais curto, que falam que eles chegam aqui e não encontram canadenses. Onde estão os canadenses? Mas você acha que isso vem de uma visão equivocada de quem é o canadense? Eu tenho a impressão, e assim, eu não quero julgar, mas assim, eu tenho a leve impressão de que o primeiro equívoco é visual. Entendi. A pessoa tem um estereótipo de como seria o canadense visualmente ou esteticamente. Idealizado. Eu acho que eu concordo, sim. Ele seria branco, de olhos azuis, loiro. Aquela coisa britânica, né? Um holandês. Seria um holandês. É uma porcentagem grande, eu diria até, da população. Seria o equivalente você querer ir pro Brasil e
idealizar que todo mundo é português. Ou que todo mundo é, ou que todo mundo é bronzeado ou moreno. Se bem que se você for julgar pelas novelas aí brasileiras, todo mundo é loiro também de olhos azuis. Mas a novela é uma... Mas eu concordo com você. E eu acho legal isso de esclarecer que realmente o canadense... A população, aliás, de Toronto, se a gente for pegar especificamente Toronto, o percentual de estrangeiros que moram aqui ou que são ainda primeira geração, quer dizer, filhos de imigrantes, é altíssimo. É altíssimo. 50%, eu acho, se não me engano, da população não nasceu aqui. Eu acho que fora os que são filhos de pais que recém chegaram ao país. E agora tem outro aspecto também, tá? Dessa mesma questão de onde estão os canadenses. Que seria a cultura do estudante brasileiro, né? Que vem pra cá também. Muitas vezes, os estudantes, por não conhecerem bem a cidade, e eu acho que de repente o acesso à informação que eles têm sobre a vida noturna, entretenimento, acaba criando, vamos dizer assim, guetos de estudantes de intercâmbio. E as pessoas costumam a andar muito em grupos e ficar somente naqueles grupos, e isso limita um pouco, eu acho, a própria... Em qualquer situação, né? Em qualquer situação restringe. Se bem que eu tenho tido a oportunidade de conhecer estudantes também que têm esse perfil que você está mencionando, mas também aqueles que estão absolutamente determinados a aprender sobre a cultura, a conhecer não só canadenses, mas outros estudantes, que eu acho uma oportunidade fantástica, né? Isso é ótimo, gente. E hoje em dia na internet existem tantos blogs, tantas ferramentas para vocês procurarem onde os locais saem, né? Quais são os locais que as pessoas que moram aqui em Toronto frequentam. É interessante, eu acho, fazer esse tipo de pesquisa. Inclusive, a gente pode passar algumas dicas, né? Podemos. Vamos ver se o pessoal, né? Aliás, Lívia, a gente já está chegando ao final desse episódio e eu primeiro quero te agradecer pelo bate-papo, agradecer o pessoal que está ouvindo a gente e quero sugerir, dando sequência ao que você disse, que as pessoas mandem suas dúvidas, sugestões, de temas também para outros bate-papos. Claro. E se alguém tiver interesse aí em saber desses lugares onde os canadenses, né, Lívia, vão, a gente pode falar sobre o tema. Então, obrigado. E se você gostou, dê um like aí no nosso bate-papo de hoje e nos vemos na próxima.